Olá a todos. A gente está dando início a mais uma atividade, a mais uma ação do Dia Mundial do Rim 2021. E essa é uma ação especificamente muito importante e faz parte de uma pequena série que a gente envolve 3 sociedades para poder bater papo com a gente no Dia Mundial do Rim junto à Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e agora a Sociedade Brasileira de Hipertensão, em nome do seu presidente, professor Bortolotto. Professor Luiz Bortolotto, que alegria, que honra a sua presença aqui. Muito obrigada por estar com a gente nesse dia tão importante em termos de doença renal crônica. Obrigado, Andréa, e como representante da Sociedade Brasileira de Hipertensão, na função de presidente atual, é uma honra e uma satisfação estar aqui passando essa mensagem, que é muito importante essa parceria, além da parceria das sociedades, mas também mandando uma mensagem aí sobre a importância do cuidado da hipertensão para os rins. E a gente sabe que, na verdade, a gente já tem dados do censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia que apontam que hoje já existem mais de 140 mil pacientes em diálise. E as duas maiores causas de doença renal crônica, as duas maiores causas de doença que acometem esses pacientes que estão em diálise, são justamente a hipertensão e o diabetes. No Brasil, a hipertensão lidera, né, em segundo lugar o diabetes, e no mundo é o diabetes, em segundo lugar a hipertensão. Então, a gente, antes de falar do acometimento renal em si, seria importante que tenha muito paciente hipertenso, né, ouvindo a gente. Eu queria que o senhor pudesse dar uma palavrinha sobre fatores de risco, o que a gente tem aí, do que a gente pode fazer em termos de prevenção para a hipertensão em si. Bom, é importante colocar dentro do desenvolvimento da hipertensão, um dos fatores, ou o mais importante, é o fator genético. Então, quem tem parentes próximos com hipertensão, pai e mãe, tem mais chance de desenvolver a doença. Lógico que a genética a gente não corrige, mas é fundamental nesse grupo fazer a detecção precoce da doença com medidas regulares, já desde a adolescência, com o pediatra, e depois, já adulto, uma medição, uma aferição da pressão com o profissional de saúde anual. Isso faz parte da prevenção do diagnóstico precoce. Além disso, existem os fatores ambientais, que são muito importantes, e aí a gente destaca a ingesta ou consumo maior de sal, tanto na comida, o sódio, né, que está presente no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que a gente adiciona, além do sal dos alimentos produzidos, os alimentos congelados, os embutidos, enfim, que são uma das maiores fontes de sal. Então, também o consumo excessivo do sal, isso tem demonstrado em vários estudos, tem uma participação importante na ocorrência de hipertensão. Ao lado disso, a obesidade é uma causa importante de hipertensão, o sedentarismo, o estresse, isso tudo, junto com o lado genético, e chamando a atenção para as diretrizes brasileiras lançadas recentemente, com a participação tanto da SBH, da SBN e da Sociedade de Cardiologia, onde foi colocado pela primeira vez aí dentro do desenvolvimento da hipertensão, junto com tudo isso que a gente está falando, o aspecto social, né, muito importante aí também, para o desenvolvimento de hipertensão, como o acesso à saúde, a questão de riqueza, enfim, a influência étnica, principalmente entre os afrodescendentes, é um fator importante. E para prevenir, a gente tentar diminuir a influência desses pontos ou desses fatores ambientais. Então, diminuir o consumo de sal desde a adolescência, passando pela fase adulta, mas já numa fase bem mais precoce, na criança, diminuir o consumo de sal para uma quantidade que a gente estipula aí de 5 gramas de sal no total, e isso diminuindo os produtos enlatados. O pão francês, o pão que a gente consome no dia a dia, é uma fonte importante de sal, então diminuir o consumo de sal, evitar o excesso de peso, se tiver o excesso de peso, tentar emagrecer
lógico, sempre com hábitos saudáveis de vida, uma dieta com mais legumes, mais verduras, com menos quantidade de laticínios integrais, menos gordura, isso também ajuda muito na prevenção. Controlar melhor o estresse, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, então administrar melhor com coisas lúdicas, com ações de poder tranquilizar, às vezes técnicas de meditação, não precisa fazer aula de meditação, mas saber administrar melhor, respirar mais fundo, e fazer um acompanhamento regular com o médico. Isso tudo faz parte da prevenção da hipertensão. Muito bem, isso a gente acaba contando com o apoio, né, professor Bortolotto, de toda uma equipe multidisciplinar, né? Nesse sentido, além da orientação, que é super importante, e da consciência do próprio paciente, das próprias pessoas, para poder buscarem o autocuidado, a partir do momento que elas já estão com algum desses problemas instalados, o médico ele acaba precisando muito desse cuidado multidisciplinar, e é uma soma de esforços, né? Hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, tem todo um suporte, basta realmente todo mundo estar junto para ter êxito nessas condutas, né? E aí destaco, né, o exemplo dessa integração, a Sociedade de Nefrologia, nós, na hipertensão, na Sociedade de Hipertensão, temos nefro, cardio e toda uma equipe multiprofissional trabalhando em conjunto em prol do melhor controle da hipertensão. Exatamente. E quando a gente pensa assim, agora já buscando o tema da nossa campanha, que o Dia Mundial do Rim, ele fala muito de prevenção de doença renal crônica, né? E esse ano o tema é Vivendo Bem com a Doença Renal. Então, além da gente estar fazendo aquela questão daquele conceito, daquela conscientização da prevenção primária, a gente também está focando naquele paciente que já tem doença renal e a gente está buscando uma qualidade de vida. Antes da gente esmiuçar um pouco isso mais, fala um pouquinho para a gente sobre a relação entre a pressão alta e o rim, que a gente sabe que é uma via de mão dupla, né? Muitas vezes a gente se vê pela primeira vez com o paciente, que ele já com uma creatinina alterada, com o exame de urina já mostrando lá proteinúria e com uma pressão elevada, né? Então, é uma via de mão dupla. Fala um pouquinho sobre a gente, sobre essa relação entre a pressão e o rim. Essa é uma relação importante em que o rim é vítima e vilão, né? Então, a gente tem os dois lados. O lado de ser o vilão, quer dizer, doenças nos rins de várias causas, desde as genéticas, como o rim policístico, por exemplo, outras formas de doença genética, doenças inflamatórias do rim, por diferentes causas, causam prejuízo no funcionamento dos rins, e a gente sabe que os rins são um dos principais responsáveis pelo equilíbrio de líquido no nosso organismo, dos sais que a gente tem. Então, um desequilíbrio nessa função renal gera produção de substâncias, além desse descontrole, um acúmulo de líquido, um acúmulo maior de sódio, que vai gerar hipertensão. Então, o rim é um vilão no sentido de algumas causas para desenvolver hipertensão estão nas doenças renais, e o tratamento dessas doenças pode ajudar a controlar melhor a pressão, a identificação dessas doenças. De outro lado, a hipertensão não tratada, não controlada adequadamente, principalmente nas formas mais graves, ocasionam alterações dos vasos, né, das artérias renais, das arteríolas, que são os vasos pequenos dentro do rim, e isso acaba gerando também alterações do funcionamento do rim, aumentando também a produção de uma substância, por exemplo, como a renina, que é altamente presente lá e é produzida no rim. Então, à medida que a pressão agride os vasos, isso prejudica a função renal, e a longo prazo, como você já falou, causa um mau funcionamento dos rins, chegando à necessidade da diálise aqui no Brasil como uma das principais causas. E isso às vezes é esquecido, né? A gente vê no dia a dia, né, André, e todos que estão ouvindo aqui, a preocupação maior que tem hipertensão, por conta de ser algo mais difundido e também mais presente no dia a dia, é o infarto ou a insuficiência cardíaca, quer dizer, o coração e o cérebro, o AVC principalmente. E às vezes o rim fica esquecido lá, né? E a gente tem trabalhado muito
esse lado do rim, de prestar atenção na creatinina, como você falou, o cálculo da capacidade de filtrar do rim, o ritmo de filtração glomerular, isso faz parte da avaliação, inclusive em hospitais, às vezes, aqui que a gente faz no nosso dia a dia, às vezes esquece um pouquinho a preocupação com o exame de urina, de que a hipertensão lesa o rim. Então, a gente precisa ter esse conhecimento e essa campanha de mostrar que o rim é muito importante no Dia Mundial do Rim, que dá para viver bem com o rim mesmo alterado, é muito importante. Eu acho que a gente foca aqui, inclusive, em termos de custo, né, professor Bortolotto, para poder fazer um exame inicial. Então, para aquele paciente que é hipertenso de longa data, e lembrando que por se tratar de uma doença sintomática, muitas vezes a gente não tem uma história bem estabelecida de quando começou aquele aumento da pressão arterial. Então, de posse desse conhecimento, investigar como é que está a função renal, sempre vai muito bem, porque realmente a gente pode pegar um estágio muito inicial da doença renal e a gente acaba prevenindo aí uma evolução mais rapidamente. E o que você falou de custo, né, é o melhor, já vários trabalhos mostraram, as diretrizes europeias já mostraram, que o melhor exame custo-benefício de identificação de lesão precoce da hipertensão é a dosagem de creatinina e a filtração glomerular. Muito melhor. Está disponível no nosso Sistema Único de Saúde, né? Isso, está disponível. Vamos falar um pouquinho agora em relação à questão de meta, né? A questão da pressão arterial controlada no consultório, que a gente acaba almejando para o paciente, isso é um pouco diferente do conceito de meta pressórica, né? A gente acaba trabalhando dentro da meta pressórica com os estudos que fundamentam os grupos de pacientes que a gente tem. A gente sabe que o paciente renal crônico, ele é considerado um paciente de maior risco cardiovascular, seja ele diabético ou não. A própria doença renal crônica já implica no maior risco cardiovascular. Quando a gente pensa, então, na pressão arterial desses pacientes que estão ouvindo a gente, para que eles tenham mais ou menos uma noção do que seria isso, a meta, do que está sendo estabelecido hoje em dia, e até também para os nossos colegas que estão ouvindo, de várias especialidades, o que a gente tem hoje dentro de recomendação, puxando aí o gancho para as nossas recentes diretrizes brasileiras de hipertensão que tocaram nesse assunto também? É muito importante, né, porque isso é um tema de debate. Se a gente pegar as diretrizes mais antigas, paciente com doença renal crônica, a gente dividia ele se tinha ou não a presença de proteína na urina, de proteinúria, e aí quando tinha era uma meta muito mais baixa até do que hoje a gente recomenda. Lógico que se a gente manter uma pressão bem próximo ao ótimo, que hoje a diretriz classifica abaixo de 120/80, é bom, mas a meta, e a gente sabe, né, você mesmo falou, o paciente renal crônico tem maior realmente dificuldade no controle da pressão, às vezes precisa de mais medicação, paciente que tem a doença renal crônica. Então, isso vale para outras situações de maior risco cardiovascular. A diretriz estabeleceu, baseada em vários estudos, isso analisados com rigor por toda a equipe que a gente, né, da sociedade, das 3 sociedades compuseram, de ser abaixo do 130/80 ou do 13/8 para o doente renal crônico, que entrou aí junto com os outros doenças de maior fator de risco. Lógico que quanto mais próximo do 120/80, melhor, mas sempre tomando cuidado na presença de doença cardiovascular, principalmente na doença coronariana, de não ser mais baixo que 120/70 seria um limite aí para não ter prejuízo maior se cair muito a pressão. Mas essa é a recomendação, de se manter o máximo possível abaixo do 130/80. Muito bem. E assim, é muito frequente no consultório, até também no centro de diálise, que o paciente faça uma pergunta para a gente: olha, doutor, eu já estou com meus rins machucados, né? Eles já foram machucados pela hipertensão. E eu tomo essa quantidade toda de remédios. A gente sabe que hoje a maior parte dos pacientes renais crônicos, sobretudo no estágio mais avançado, eles são hipertensos. E além disso, existe uma prevalência muito grande de pacientes que precisam de pelo menos 3 medicamentos antihipertensivos
dentre os doentes renais crônicos. Fora os outros medicamentos que eles tomam para outras questões envolvidas com a doença renal. Aí é muito frequente, poxa, se meu rim já foi machucado, eu preciso ficar tomando esses remédios? Eu não estou sentindo nada agora. Então, eu acho que é uma mensagem muito importante, né? Levando em consideração o tema que a gente está tendo da campanha esse ano, ouvindo todos os pacientes hoje que são hipertensos e renais crônicos, fala um pouco para a gente sobre a questão da importância de se manter o tratamento e dos antihipertensivos e do controle da pressão arterial, também em quem já teve a lesão de órgão-alvo propriamente dita. Não, é fundamental reforçar de que o controle da pressão precisa ser reforçado e precisa ser mantido no paciente com doença renal crônica, mesmo que ele vá para uma fase mais avançada, em necessidade de diálise, porque isso já foi mostrado que a pressão alta em indivíduos com doença renal avançada causa prejuízo para o coração, para o cérebro e vasos. Então, o rim, tudo bem, foi prejudicado, pode ter sido muito prejudicado, mas principalmente os outros órgãos vão ser muito comprometidos, principalmente como adicional. O rim ruim prejudica vasos, prejudica o coração e eventualmente o cérebro. Ao lado disso, a pressão mais alta, a gente precisa reforçar que é necessário manter a medicação para prevenir essas complicações. Eu costumo explicar, e é fato isso, né, que o rim e o coração são unidos por um vaso. E aí o que acontece em um prejudica o outro. E aí é preciso o controle de ambos. E o vaso no meio, com o reflexo disso, aumenta a pressão, a gente precisa tratar para prevenir as duas partes comprometidas. Muito bem, a gente já caminhando para o final, professor Bortolotto, eu queria que, para a gente falar um pouco em relação à abordagem cardiológica dos pacientes renal, né? Então, são duas especialidades que andam muito, né, juntas, a nefrologia e a cardiologia, justamente que são pacientes que precisam de um cuidado maior, de que tem já um risco maior, tem muitos pacientes que já são ateroscleróticos, que já são dislipidêmicos, então a gente acaba trabalhando muito junto, o ideal é que realmente, em diversos setores que a gente tem pelo nosso país, nos locais, inclusive, mais difíceis de acesso, a gente tivesse essa parceria e essa possibilidade de ter um nefrologista, o cardiologista e a equipe multidisciplinar trabalhando junto. Mas, nesse sentido, o que a gente tem de orientação cardiológica para os pacientes renais? Então, ele sabe que tem um nefrologista dele, né? Mas vale a pena ter exames de rotina? Como é que é essa avaliação cardíaca do paciente renal crônico? É muito importante que você tocou, porque o paciente renal crônico tem maior chance de ter doença cardíaca, independente de outros fatores de risco, e aí tanto o lado de doença nas coronárias, a aterosclerose, que pode gerar um infarto, e também a insuficiência cardíaca com sobrecarga do coração. Então, essa parceria é fundamental, nós temos nos hospitais de referência essa parceria bem forte, mas era realmente, como você falou, recomendado que isso pudesse ser extensivo aí mesmo nas unidades de tratamento especializado, na rede SUS aí, seria muito importante. E a avaliação, é lógico que um eletrocardiograma é fundamental para todos eles, e um ecocardiograma é importante, pelo menos um ecocardiograma, para a gente ter uma ideia da função ventricular, e uma exploração de doença coronária, não, que a gente chama não invasivas, dentro do possível, das limitações do doente, um teste ergométrico, ou em alguns casos específicos, a cintilografia, lógico, sempre respeitando os critérios clínicos. E reforçando que, além do controle da pressão, todo o controle que o renal crônico exige, é fundamental aí o controle do colesterol, que é um outro fator de risco muito importante nesse caso, e que no renal crônico é preciso ser mantido e reforçado, às vezes é um pouco esquecido o colesterol elevado, e aí para prevenir mais ainda a doença cardiológica é fundamental. É isso aí, pessoal, assim, a gente está terminando esse bate-papo com o professor Bortolotto, uma satisfação enorme. Eu acho que as mensagens que a gente deixa aqui, especificamente relativo à hipertensão e doença renal crônica, é que a gente sabe que 1 em cada 10 pessoas no Brasil e no mundo tem doença renal crônica, nos seus diversos estágios,
Muitas dessas pessoas são assintomáticas, mas já sabe que tem pressão alta há algum tempo, muitas vezes não tem o controle adequado, vale a pena ver como é que está a função renal. Outro ponto importante é que, uma vez feito esse diagnóstico, isso não é o fim do mundo, o importante é viver bem, com qualidade em relação a isso, e cuidar daquela doença que já está estabelecida da melhor forma. Por isso, tem que ter a parceria do médico, tem que seguir as orientações, continuar tomando os medicamentos. A equipe multidisciplinar é muito importante para que tenha o apoio no paciente, o próprio médico também, e a gente ter realmente uma qualidade de vida, vivendo bem com a doença renal, tendo seu melhor controle pressórico, para que tenha aí uma vida durante muito, muito tempo. Professor Bortolotto, muito obrigado, novamente, muita satisfação, e todo mundo, a gente convida, inclusive como hipertensóloga e sendo membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia, para todo mundo também verificar e visitar o site da Sociedade Brasileira de Hipertensão, porque tem informações muito ricas para quem realmente está preocupado com a própria doença. Eu vou te deixar com as últimas palavras, professor, e novamente obrigado. Obrigado, Andréia. É uma satisfação, como eu disse no início, estar aqui com vocês. E a Andréia já comentou, é importante aí essa parceria que a gente tem entre as nossas sociedades. O nosso site tem muita informação importante, convido a visitar o nosso site. Nós vamos ter o nosso congresso também online aí esse ano ainda, por conta da pandemia, e todos os interessados podem consultar lá, que a gente vai ter bastante coisa nova, e manter essa parceria com a Sociedade de Nefrologia é muito importante. Obrigado.